Boa noite. Vamos partir para mais uma live com Erlange, que é este que vos fala. Que hoje para mim é uma noite muito especial, porque eu só tenho a área artística. Opa, já entrou a Bia. Vamos ver se ela solicita a entrada. Mas está dizendo que a Bia Lessa, além de ser uma querida, ela. Olha só. Já fez tudo direitinho. Bia Lessa. As pessoas com o apelido dela, não sei se ela gosta, é Bia Lesson. Diz que trabalhar com ela é uma lição. Bia Querido, Lessa, nossa, que bom te rever. Nossa, esse negócio. amor, Sabe que é um negócio estranhíssimo? Porque a gente falava antigamente que mídia social afasta os próximos e aproxima os distantes. Mas está sendo tão bom para aproximar o distante. Eu estava com uma saudade enorme de você. isso é uma coisa muito linda mesmo que está acontecendo, né? A gente poder conversar com uma porção de pessoas em todos os cantos e pessoas que a gente nem sempre conversava, né? O tempo mudou, né? O É. tempo mudou imensamente, assim. Então, realmente, isso é uma das vantagens dessa maluquice que a gente está vivendo. Mas espero que passe logo, que eu preferia estar numa mesa de bar. Ora, pois, tomando uísque. Ou cachaça, tanto faz. Ah, Bia, nossa, claro, claro. Bia, Bia, eu vou. Não, porque as pessoas falam assim, implicam com políticos que gostam de cachaça. Eu adoro cachaça. Acho cachaça. Uma boa cachaça às vezes é melhor do que um mau whisky. Não, Bia, sem olha dúvida, só. né? Eu com você, eu vou sair todo do meu roteiro tradicional de perguntas, porque eu sigo um modelo, mas quando eu vi a tua frase, eu saí pesquisando, né? Eu moraria num teatro sem cenário. O que é o teatro para você? Teatro, para mim, é a possibilidade do diálogo. Eu acho que o que tem de mais extraordinário, sei lá, na gente, em estarmos vivos, é a possibilidade de falar com o outro. E teatro é você falar com o outro ao vivo, sem nenhum intermediário. Então, o teatro ele é extraordinário por isso, porque ele é direto, ele é absoluto, ele não tem intermediário, é muito bonito, uma coisa única, única. Não tem intermediário nem, obviamente a gente usa técnica, tecnologia, mas nem disso necessariamente, né? Quer dizer, é encontrar com outro. Eu até acho que às vezes nas próprias relações individuais, relações, elas também têm teatro, né? O teatro está em tudo, o teatro está entre um encontro entre duas pessoas. Então é sempre diálogo. Para mim isso é importante. Então vamos agora para o roteiro habitual. Sua família, Bora. onde você nasceu, como é que você se criou e como é que deu o estalo para justamente subir ao palco? Olha, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu fui logo morar no interior. Eu sou bem do interior, sou de Avaré. Meu pai era agrônomo, morava em Avaré e eu fui para lá. Minha infância foi uma infância de boiadas. É Desde mesmo? 3 anos de idade eu andava pela cidade inteira. Minha mãe me dizia que quando eu sumia, ela ia me buscar no cemitério. Eu não podia ver enterro que eu seguia, ia atrás. Minha casa, ela ficava, era bacana, entre o puteiro e o cemitério. Então, era um movimento intenso, muito diferenciado, assim, que a gente, enquanto criança, brincava com isso, estava no meio desse turbilhão. Então, eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer, do interior, quer dizer, eu tenho isso em mim, quer dizer, eu fui criada em imensa liberdade, andando pela rua, é, imagina meu clubinho, aquele clubinho infantil era uma casa abandonada numa esquina, então era uma coisa muito, 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 muito livre, assim. Então acho que esse desejo pela liberdade, por ampliar limite, que é uma coisa que para mim é tão cara, assim, tão importante, eu acho que eu recebi da minha infância. E daí eu comecei, obviamente, para o colégio, fui estudar e eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, assim. O tempo oficial da escola, de se aprender daquele jeito, com aquela coisa cartesiana, assim, aquilo não era para mim.
Então, eu larguei a escola muito rápido. Eu fiz o ginásio e parei de estudar. E daí eu assisti um espetáculo do, não sei se você lembra dele, Celso Nunes, Claro. um diretor extraordinário. E eu assisti com ele o Interrogatório, que a Regina Nossa, Braga, aliás... é uma das peças da minha vida. Ah, que bacana, É, Erlange. é. Pois é, pois é, foi para mim, assim, foi o que me levou a fazer teatro. Daí eu era um pouco sobrinha do Celso Nunes, e daí fui um dia me encontrar com ele e falei, o que que eu faço? Ele falou, entra no tablado. É, Daí eu parei de estudar. o tablado é uma espécie de piano clássico para uma geração, né? Nossa, é impressionante, assim, não tinha como fazer teatro sem passar por lá. E lá realmente era um encontro de muitas pessoas, e agora eu logo... Desculpe, você ainda pegou a Maria Clara Machado? Eu peguei a Clara, mas eu não fui aluna da Clara. Eu fui a primeira aluna da Luiz Cardoso. Eu lembro que eu entrei para fazer a minha inscrição, estava a Luiz e a Clara sentadas assim num canto, e a Clara falou para a Luiz, e essa daí é a sua primeira aluna. E a Luiz falou, eu dar aula? Eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Bacana. É, bonito. E daí fiquei lá, mas eu logo entendi, assim, que ficar no tablado era, como é que eu vou dizer, esperar que alguém viesse te ver, um olheiro, para daí te chamar para fazer um espetáculo, ir para televisão. Daí eu era muito, sou ainda, amiga da Maria Padilha. E eu lembro a Maria Padilha sentada do meu lado, eu olhei para Maria e falei, Maria, não vamos esperar, não. Vamos montar um espetáculo. E daí, por incrível que pareça, a gente fez isso. A gente montou um espetáculo. Era Maroquinhas Frufru. E a gente chamou o Wolf Maia, a primeira direção do Maia. O Maia ainda não era diretor. E foi uma peça que fez um sucesso, assim. A gente fazia de manhã, o Asdrubal trouxe o trombone, com o inspetor-geral fazia de tarde. Você E aqui... era... Você fazia... Você era a carteira? Não, Julita era. Ah, ah. Julita era o carteiro. O que Porque eu eu me lembro. fiz no Não, Asdrubal trouxe o trombone. Já vou interromper. Você sabe que acho que a primeira atriz que eu entrevistei foi a Maria Padilha. Eu juro que eu não me lembrava desse encontro. É maravilhosa ela, maravilhosa. É, Mas você estava falando. Maria é uma querida, Maria é uma querida, assim, esse início da nossa carreira foi muito junto, assim, do nosso trabalho em teatro, assim, foi muito junto. Mas você estava E falando, aí daí, vocês pegaram o Wolf Maia, fizeram daí a gente fez Frufru. a peça fez muito sucesso, a gente continuou daí, não era um grupo, eram carreiras, assim, eu fui chamada para fazer uma substituição da Gilda Guilhom no Asdrubal, trouxe o trombone, na época que eles estavam montando o Burrei. Daí eu entrei, fiquei ali, substituí a Gilda, o Asdrubal se separou e eu acabei indo com um determinado grupo do Asdrubal, que era Julita, Daniel Dantas, Gilda Guilhom, e a gente foi fazer um teatro assim, olha como era ingênua na época, político, um teatro, quer dizer, político, no sentido, tudo é político, mas no sentido de fato, de ser um teatro, para ir para fazer, engajado, exatamente, engajado. E daí foi assim. Daí acabei largando o teatro, me casei, fui domar cavalo em Los Angeles, uma história alucinada, e acabei, depois de um tempo, vendo que não dava direito mais para ficar sem teatro, era uma coisa fundamental para mim. E, de novo, a Maria. Maria foi fazer um teste para o Antunes Filho, não quis ficar e falou para o Antunes, olha, eu não vou poder, mas eu tenho uma pessoa, a Bia Lessa, barará. Fui lá, fiz aqueles testes com o Antunes, não sei lá quantas mil pessoas, e passei no teste. Eu lembro que meu primeiro dia de ensaio com o Antunes, ele olhou para mim e falou, tira a roupa. E eu fiquei pelada, apavorada, e ele falou para mim, faz um anjo. E eu, obviamente, nunca tive problema com ficar pelada, eu sou pelada, inclusive, eu sou daquelas que adoro, podendo, estou pelada, descalça pela casa, adoro. E daí fiz uma cena lá, meio moleca, meio assim, e o Antunes
achou que encontrou em mim ali alguma história, e daí ele queria montar comigo Cândida Erendira e sua avó desalmada, do Garcia Marques, que acabou nunca acontecendo. Mas assim não foi... montou? Não montou? Não, acabou não montando. Ele não conseguiu os direitos na época, não lembro o que aconteceu, faz tanto tempo. É um puta livro. Foi. Nossa, uma história deslumbrante. Uma história deslumbrante. E como é que você descobre que não é tá no palco, é tá mandando em quem tá no palco? Só você. Daí o Antunes, eu fiquei lá um tempo, fiquei lá 1 ano e 2 meses, e ele foi fundamental para mim. Eu sinto assim que todo o meu, sei lá, o rigor, entender o que é pisar no palco, entender o que é essa profissão que a gente quer aprender, esse ofício, isso eu sou muito grata ao Antunes, assim. Ele realmente foi um mestre e há uma porção de coisas que até hoje me são referências. Mas, como atriz, ele acabou comigo. Ele me destruiu completamente, assim. Eu acabei. Porque ele é um cara que ele, como é que eu vou dizer? Ele vislumbra um ator, uma interpretação, e você tem que obedecer aquele negócio ali. Você tem que seguir e chegar àquilo que aquilo que está dentro da cabeça dele. Então, você tem pinta como diretora, você pode ter reclamado do Celso, mas você não é meio assim, não? Você tem cara de ser muito perfeccionista. É por aí também? Eu sou. Não, eu sou assim, mais pro lado oposto, assim. Como é que eu vou dizer? Eu sou rigorosa, isso tudo sim. Mas eu não tenho, como é que você tem uma visão da interpretação na minha cabeça. Eu gosto de trabalhar com o que cada ator me propõe. Então, se eu estou trabalhando, sei lá, com a Fernandinha Torres, e a Fernandinha toda essa personalidade irônica, inteligente, irônica, eu não vou querer transformar ela em algo que ela não é, entendeu? Eu tenho uma cena que aconteceu comigo e com a Nanda, quando a gente fazia Orlando, há muito tempo atrás. Eu vi. Não, eu vi com a Beth Goff. Com a Beth? Depois. Fez. Eu vi com a Beth, com a Fernanda eu não vi. Com a Nanda, tinha uma cena que era o seguinte, tinha um determinado momento que o Orlando, ainda menino, se apaixonava pela Sasha, uma deusa russa, uma princesa. E no livro era muito bonito, porque a Sasha abandonava Orlando ficava destruído, e o rio Tâmisa, que estava congelado, descongelava, e era uma tristeza capaz de descongelar o rio Tâmisa. E a Nanda, cada vez que ela fazia isso, ela morria de rir. Ela ria, irônica, ela falava... E daí o que eu fiz? Quer dizer, em vez de pegar e fazer a Nanda obedecer a enquadrar, que é uma coisa que eu de fato não acredito e não gosto, eu jogava em cima da Nanda 5, sei lá, latas de terra, era uma chuva de terra dela, e uma música imensa, como se fosse uma grande ópera, e elas gargalhadas. Aquilo dava uma sensação de o mundo caiu e de uma dor infinitamente mais poderosa e forte do que se eu tivesse... Então, nesse sentido, meu caminho é o oposto do Antunes. Quer dizer, enquanto ele é uma pessoa que vislumbra e a gente segue atrás de uma ideia, o meu caminho é o oposto. É criar uma possibilidade de cada ator ser absolutamente... ser ele mesmo, sabe? Que não é uma coisa fácil, porque a gente está, como é que eu vou dizer, dentro do universo, de um mundo em que os códigos de referência, de interpretação são muito distantes da própria vida. A gente não sabe mais como representar alegria, tristeza. Isso tudo a representação é outra. Nós somos muito misturados, muito complexos. Então, todo o meu exercício é para que o ator se descubra, como é que eu vou dizer, a si mesmo, coloque na interpretação o que ele tem de absolutamente diferente de todas as outras pessoas. Isso é que eu acho que, para mim, tanto, Erlange, que eu nunca gostei de ter grupo. Porque grupo, para mim, acaba ficando homogêneo, todo mundo pensando a mesma coisa,
você já sabe mais ou menos. Eu gosto do diferente, eu gosto do outro, eu gosto do que não pensa igual a mim, eu gosto do conflito. Eu gosto da, em última análise, do diálogo, aquilo que a gente estava falando quando você abriu. Assim, jornalista gosta de fazer crédito, definição. Você procura extrair o que o ator tem de melhor a serviço da sua proposta, é isso? A serviço daquele conteúdo que a gente está trabalhando. Quer dizer, eu sempre acho assim, você pega um texto, você não tem... Eu acho assim, nenhum criador, seja ele qual for, pode ser obediente. Nem eu, nem o autor, nem ninguém. Então, a gente não pode pegar um Guimarães Rosa e olhar para o Guimarães Rosa e falar, meu Deus, o que é que ele quis dizer com isso? Eu nunca faço isso, nunca fiz trabalho de mesa, nunca quis... O que eu faço, Tadeu Scanton falava isso, que eu acho que é bonito. Ele falava assim, eu trabalho com Shakespeare, eu não trabalho o Shakespeare. Então, é como se você trabalhasse com as pessoas, e a partir daquela química que acontece só com aquelas pessoas naquele lugar, aquilo vai se formando. Quer dizer, como é que assim, eu começo a ensaiar teatro sem saber nada. O que eu sei na hora é a questão que eu quero lidar. Qual é a dificuldade? Daí o Antunes de novo. Antunes dizia isso lindo, eu repito isso cada vez, a cada entrevista, que ele dizia, o bacana da vida não é você criar facilidades, é você criar dificuldades. Porque quando você cria uma boa dificuldade, você trabalha. A hora que você resolveu, você deu um passo para frente. Se não resolveu, você fica mais tempo. Então, o bacana para mim é criar a dificuldade. Daí o resto vai se dando e vai se arrumando ali. Por isso também que eu não faço, digamos assim, um teatro comercial, um teatro de mercado. Eu faço teatro às vezes, não é uma coisa que eu faço como carreira, assim, né, um atrás do outro. Eu faço muito às vezes, assim, porque eu preciso estar muito querendo dizer aquilo, sabe? Eu não consigo montar uma história, depois montar outra, agora que texto que eu vou fazer. Eu preciso estar com aquilo ali com muita necessidade de dizer aquele negócio ali para poder enfrentar a dificuldade gigante que é fazer teatro, que não é biscoito. Antes da gente seguir na carreira, me ocorreu agora, você tem alguma superstição? Acho que não. Acho que não. Nunca nem penso nisso muito, não. Não tenho, não. Eu tenho uma crença. Eu acredito loucamente no trabalho. Eu acho que trabalho é uma coisa redentora, boa, alegre, divertida. Então, acho que, sei lá, vira e mexe, todas as vezes que eu tenho algum tipo de dificuldade, falo, ai meu Deus, mas eu tenho a gana, o desejo, do prazer do trabalho. Isso para mim é uma alegria. Não uma superstição, mas uma afirmação, digamos assim. Vamos voltar. Aí você vai para o teatro engajado político, Carranca. Isso, exatamente. Foi isso. Foi um espetáculo que a gente fez que juntou um pedaço do Asdrubal, um pedaço do Despertar da Primavera, Paulo Reis e tal, e a gente foi montar Senhor Putila e seu criado Márcio do Brecht. E daí a gente montou com toda essa ideia de fazer um teatro naquela época, isso, achando que o teatro era um grande espaço de discussão política e discussão da realidade, que hoje em dia eu nem compactuo diretamente com isso. Eu acho que o teatro é um grande espaço, um laboratório do homem, mas não necessariamente um lugar específico para se fazer política. Eu acho que o teatro é um lugar específico para se falar em liberdade. E daí a gente montou esse espetáculo e a gente apresentava na Rocinha, no Vidigal. Mas foi uma coisa que durou muito pouco tempo, assim. Eu era também muito criança, muito ingênua. Então eu tinha... Que idade isso? 19, 18, 19. Quer dizer, tinha largado o colégio, fiz até o oitavo, até o final do ginásio, e daí eu tinha uma ilusão assim, de que o mundo das artes era um mundo de absoluta cooperação, um mundo onde a realidade oficial não existia, onde todos eram...
E, de repente, quando eu fui me deparando ali com o mundo real e indo fazer uma ponta no filme, indo fazer um teste, eu lembro que eu fui fazer um teste para um filme da Ana Carolina, eu e Maria Padilha, Maria passou, não passei. E Ana Carolina, era uma fila de adolescentes, e Ana Carolina passou por mim, mexeu no meu cabelo e falou assim, com um cabelo desse não dá. E andou. Então, eu fui me deparando com, como diz assim, com um baque muito grande emocional de perceber que aquele mundo, para mim, não era um mundo. E que esse mundo, para mim, era um mundo que eu ia ter que construir. E daí que eu larguei, me apaixonei, fui aquilo montar cavalo, fui para Los Angeles, abandonei o teatro. Fiquei, sei lá, 5 anos nessa vida, domando cavalo pelo interior do Brasil e pelos Estados Unidos, e daí depois voltei para o Antunes. Fico imaginando, eu não resisti em registrar a sua altura, 1,49 m, domando cavalo, é isso? É uma coisa bonita até. É uma coisa que tem nos Estados Unidos com um cavalo que chama quarto de milha, que é uma coisa que chama doma racional. Então é muito bacana, é um diálogo muito direto com o animal em que você vai passando de fase em fase com muita delicadeza. Eu até acho que essa coisa da doma, do cavalo, foi uma coisa que me ajudou demais a criar essa, digamos assim, metodologia de ensaio. Não só o contraponto do que o Antunes fazia, que foi de fato um empurrão, né? Quer dizer, eu criei uma coisa em contramão, a oposição ao que ele fazia, mas esse diálogo assim, de você estar com um animal e estar em diálogo com ele de fato, um não é melhor que o outro, o que você propõe, o que ele propõe, como é que esse jogo se dá, como é que um respeita o outro, desejo de um, desejo de outro. Então, em algum lugar, a paciência imensa que você tem que ter quando você vai domar um cavalo, o tempo, as horas, eu acho que, de alguma forma, eu adquiri um pouco isso montando a cavalo. A provocação é inevitável. Você, como diretora, você fica domando animais selvagens de uma maneira amistosa. Eu diria assim, hoje em dia eu diria domando não, mas talvez libertando. A minha ideia um pouco tá de se você pudesse propor liberdades, assim, propor liberdades. E como é que foi que você sentiu que não era o palco, era a direção? Daí, Anja, a coisa mais louca do mundo, porque nunca escolhi ser diretora. Eu fui fazer, estava dura, fodida de dinheiro, atriz no Rio de Janeiro, com uma filha pequena, recém-separada. Daí, eu era muito amiga ainda sou, da Virgínia Casé, irmã da Regina, da Patrícia e tal. E a Virgínia me levou, me apresentou o Geraldo Casé. E eu fui para a TV Globo fazer o Sítio do Capão Amarelo. É verdade. O Geraldo, caramba, o Geraldo era o máximo, né? Nossa. Não, o Geraldo era, assim, que amado, né? Que pessoa extraordinária, que visão, que cara incrível. E ele me contratou para eu fazer um boneco. Eu era filha da Cuca, eu era Cuquinha. Uma loucura. Daí Nossa, depois... nem me lembrava disso. Uma loucura. Ainda é do elenco original? Zilka Salaberry? Não. Eu já era do outro elenco. Eu era da Leni, que fazia... E lembro que também teve uma época que eu quis demais fazer Emília, acabei não passando no teste, e ele acabou me dando uns personagens... A minha Emília é Disse Migliaccio. Não fala nisso, aquilo é genial. Não, ela é. A minha Emília, o meu Pluft de Fantasminha, nossa, claro. Que coisa, né? Que mulher, né? Ali, ela, né? O irmão também, que gênio, nossa, né? Caramba, assim, eu tô muito louca com esses. Fiquei lembrando outro dia do... Como é que é o nome dele? Mauro Moraes? Como é que era o... Esqueci o nome. Mas esses caras tinham umas pessoas tão extraordinárias na televisão, atores tão ricos, né? Jardel Filho, né? Nossa. Cada monstro. Mas daí... As minhas entrevistas são um esculacho.
porque você sabe que eu sou apaixonado, graças aos meus pais, eu sou apaixonado por teatro e costumo dizer assim, teatro não tem mais ou menos, ou ele é maravilhoso, e para mim o Ou é uma... divisor de águas na minha vida é Galileu Galilei com Cláudio Putz, Correia e lindo. Castro. Quando eu Ai, entrei que na beleza. Globo, trabalhando depois, e eu vi ele lá no antigo que chamava Projac, eu falei, Galileu, assim, é um negócio incrível. É uma geração assim É que, extraordinário. assim, não tinha, assim, não era técnica, era uma coisa E tinha uma inacreditável. coisa que eu sinto tanta falta na televisão, que tinha uma, como é que eu vou dizer, sei lá, o objetivo era a linguagem, né? O objetivo não era o Ibope, quer dizer, pelo menos o Ibope vinha a reboque, mas não era assim, direto. Então, eu lembro, assim, Ziembinski, eu Nossa. lembro, de uma morte do Zé Wilker, eu acho que era Bandeira 2, que até uma vez dei uma entrevista para ele e falei desse negócio que para mim foi um marco na minha vida. No meio da novela, de repente ele olha para a câmera e fala, eu vou morrer de rir. Alguém conta uma piada, ele faz quá, quá, quá e morre de rir, acabou o personagem dele. Agora imagina isso dentro de uma televisão, quer dizer, era muito vigoroso, assim, né? Eram todos autores, o elenco, era uma coisa muito linda. Mas, bom, daí você me perguntou como é que eu Direção. virei. Daí, um dia eu estava no sítio, ali, esperando aquela coisa de televisão, que a gente fica horas esperando, e eu não sei quem ligou para o Tunico Pereira e chamou o Tunico para dirigir uma peça infantil. Eu estava do lado do Tunico, o Tunico olhou para mim e falou, Bia, você não quer dirigir comigo? Eu falei, dirigir? Bom, dirigir. Daí eu escolhi montar a Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos, que era uma coisa muito bonita, que é um texto infantil, mas que é em cima do Memórias do Cárcere. E logo fiz uma coisa que era uma peça que era infantil, mas eu apresentava no horário infantil e no horário adulto, porque eu já achava que o que era bom para criança tinha que ser bom para adulto também. Já criei uma briga no Jornal do Brasil, ia lá com o Maxen, Chechel, e falava que eu tinha que ter aquele quadradinho, o serviço, tanto no Tijolinho. horário... Tijolinho. Tijolinho! Tijolinho! Tanto no horário infantil como no horário adulto. E essa peça, por incrível que pareça, foi um sucesso, Elange. Não, eu ia passar por ela, que foi um estouro, né? Cara, eu lembro, eu morava na Nina Rodrigues, no Jardim Botânico. Um dia eu saí, desci, fui até a banca de jornal, ia comprar o jornal, e o Ian Michalski cruzou de carro. Parou e gritou, você viu? Eu falei, o quê? Ele falou, compra o jornal. E eu fui ali, comprei o jornal, e era uma página inteira do jornal para uma peça infantil, com uma crítica linda da Flora Susequinde, dizendo que em 10 anos de teatro não tinha tido uma coisa. Então, foi uma coisa assim, como é que eu vou dizer, que me pegou de surpresa. E que daí as pessoas começaram a me chamar, eu sempre achava que iam me chamar para trabalhar como atriz, mas não era, era como diretora. E daí eu fui, como é que eu vou dizer, amando essa história de poder orquestrar, quer dizer, me lembra um pouco quando eu era criança, eu era uma criança que eu amava, por exemplo, brincar de casinha. Fazia cabaninha, arrumava não sei o quê, a sala, o quarto. Na hora de brincar não tinha graça para mim, as minhas amigas ficavam furiosas, minha irmã ficava puta. E agora vamos brincar? A graça era arrumar aquele negócio todo ali, onde é que ia ser a entrada, como é que ia ser a saída, mas brincar Então, acabou sendo, não sei, uma coisa meio natural, assim. Foi natural, não foi uma escolha. Eu tenho que Foi. voltar na qualidade de pais de 6 filhos, já todos adultos, que para mim Você é o tem seguinte, 6 filhos? tenho 3 do século passado e trigêmeos do século atual, que fizeram 18 anos recentemente. Você não sabe qual é a dificuldade da geração deles de ver bom teatro infantil. Ou são os clássicos, ou fazem peça para criança. O bom teatro infantil é aquele que o pai gosta de ver. Claro. Não é? Não, você vê, sei lá, você pega Chaplin,
Você pega mesmo o Walt Disney, quer dizer, você pega uma dama e um vagabundo... Todos os 6 viram saltimbancos. É, isso aí. É isso aí. Então, isso eu acho que é uma das, como é que você, dessas loucuras que aconteceram com o teatro no Brasil, né? Que o teatro virou, de fato, mercado e comércio. Não tem, Elange, não sei se você já parou para pensar, no Rio de Janeiro não tem nem mais espaço do teatro. Teatro com urdimento, coxia, não tem mais. Você tem teatros bem fracos do ponto de vista da arquitetura nos shopping centers, que montam uma peça de manhã, 2 de tarde, 3 da noite. É um motel, assim, você não tem mais espaço. Assim, teatro mesmo, a gente tem o Carlos Gomes, João Caetano e Teatro Municipal. Imagina, numa cidade como o Rio de Janeiro. E o Municipal não abre para teatro, né? Não abre para teatro. Eu me lembro na época que a Carla estava como diretor, aí eu falei, vai abrir? Não sei por que não abre, é uma coisa muito estranha. Em São Paulo tem teatro no Teatro Municipal. Eu lembro que na época que o Emílio Calil era diretor, ele pegava janeiro ou fevereiro, não lembro. A gente até mostrou Orlando no Municipal em São Paulo. Ele era o mês do teatro, tinha uma peça cada dia. E hoje em dia tem de novo. No Rio não tem lugar para ensaiar. O Marcos Zanini fez um galpão lá para ele, as pessoas estão ensaiando lá, porque não tem espaço para ensaiar. Aí, como diretora, você só vai para Chekhov logo? Não, daí, como diretora, depois do Graciliano Ramos, eu fui fazer um espetáculo do Sérgio Santana, A Tragédia Brasileira, que era um romance que ainda não estava pronto. Eu conheci o Sérgio também. O Sérgio foi um dos meus mestres, morreu agora nessa merda dessa Covid. E ele foi o cara que me levou no primeiro Godard, era o Duchamp, ele foi o cara que... E ele tinha esse romance, que era um romance, eu lembro que na época eu até levei, fui discutir um pouco com o Ian Michalski, e o Ian falou para mim, não monte isso, você é louca. Você quer fazer o quê? Uma universidade, um PhD em teatro? Isso é imontável. E daí aquela coisa minha, gosto das dificuldades, quer dizer, gosto da ideia de um processo que cobre de mim coisas que eu não sei, assim, eu gosto desse universo do não saber, assim, mais do que o universo do saber. Daí fiz o Sérgio, depois fiz uma Lígia Bojunga Nunes, e fui entrando muito por esse caminho, engraçado isso, né? Mas de levar a literatura para o teatro, sem perceber, sem ser uma coisa consciente, assim. Haroldo de Campos dizia muito isso, o Borges também fala, que você não escolhe o livro, né? O livro é que escolhe. Fica aqueles livros ali na sua estante, uma hora aquele negócio parece que salta em você e aquilo vira... E eu fui ficando muito apaixonada por literatura e por levar aos palcos literatura. Acho que um pouco, porque como eu acho que o texto é só um pedacinho do que nós somos muito além da palavra, quer dizer, o que a gente diz é 10% do que nós somos, a literatura, de alguma forma, abria um pouco mais essas dificuldades. E quando você pega um texto dramatúrgico, estão lá as palavras que as pessoas dizem. E eu gosto daquela... Então, na realidade, eu fiz poucos espetáculos, de fato, de teatro, assim, pouquíssimos. O Chekhov foi um deles, que eu fiquei louca, porque eu estava num momento achando aquilo que a representação estava muito distante da vida real, que achei também que as artes já não eram mais vanguarda de coisa nenhuma, que a ciência tomou a vanguarda do mundo, quer dizer, e acho até hoje, até agora, que, sei lá, o Projeto Genoma, o caminho, a física quântica, é o que de fato está mexendo com os nossos alicerces, mais do que a arte hoje em dia. Eu acho que a arte está um pouco a reboque, assim, ela não está abrindo caminhos como a ciência. A ciência que eu acho que agora nos questiona, questão de gênero, uma coisa extraordinária, né? Imagina, não existe mais só homem e mulher, existe, sei lá, quantas possibilidades. É um mundo que se abre extraordinário. Abriu um negócio na frente da gente, eu não sei como é que você vê isso tudo,
mas Não, abre um mundo. você tem tanta razão, e está lá no livro do Yuval Harari, que os governos populistas e fascistas que estão prosperando pelo mundo, agora estão com uma virada nos Estados Unidos, não fazem outra coisa a não ser desmoralizar a ciência. Que a ciência Total. virou a vanguarda, né? Total, total. Eu sinto isso com muita força. Então, eu sinto que a gente sei lá, que tem enquanto ideia pensar o ser humano, por que vivemos, onde é que nós estamos nesse mundo, eu fiquei achando que eu precisava voltar à vida, assim, que a representação estava muito distante. Eu tive um negócio também que eu andei contando aqui numas lives, que é uma coisa muito íntima e que vou te falar. Eu uma vez tive um encontro com um diretor do Instituto Goethe e ele me chamou para uma reunião e falou: Bia, querida, eu queria que você fizesse um projeto para mim, assim, assado. Eu fiquei toda animada, falei: puxa, que bom. E no meio da reunião ele abriu uma gaveta e tirou um maço de dinheiro, Erlanger, igual o bicheiro, um pacote de dinheiro, e falou: Bia, uma loucura, leve esse dinheiro para você como adiantamento. Eu falei: não, imagina, de jeito nenhum, semana que vem eu venho, eu tenho que ver se eu vou ter tempo, como é que vai ser, não pode ser assim. Você não tinha nem o projeto desenhado? Não, nada, ele me chamou para falar: Bia, quer fazer um trabalho? Não lembro o que era uma coisa na Rocinha, eu acho, era uma coisa bacana, mas que eu não tinha nada ainda, nem tinha nada. Daí eu acabei não pegando o dinheiro, fui para casa, era uma sexta-feira, no domingo eu recebo um telefonema dizendo: olha, ele se matou enforcado. Aquilo foi uma porrada para mim. Primeiro, uma declaração de amor linda, ele pegar um bando de dinheiro, sabia a pessoa, Nossa. a dificuldade que eu sempre passei, como quem diz: Bia, olha, toma aí um presente para você, fique ali. E, ao mesmo tempo, me deu um negócio muito profundo de como eu não fui capaz de enxergar naquele homem tanta tristeza e tanta amargura. Como é que eu não vi? Como é que você não vê o que é o bandido, como é que você não enxerga o outro? E aquilo, para mim, eu falei: tá tudo errado. A representação tá toda errada, o teatro tá errado, eu tenho que olhar a vida, eu tenho que entender de novo como é que se expressa os sentimentos humanos, como é que a coisa se dá. Aquilo foi muito forte para mim, foi uma virada, assim. E daí que eu resolvi fazer cinema, fui fazer documentário, porque eu falei: eu vou atrás da vida. E realmente, quando você olha para a vida, e nisso que eu falo, a coisa do ser humano, de cada um ser absolutamente igual e absolutamente diferente um do outro, é tão deslumbrante, quer dizer, o jeito que cada um pensa, o jeito que cada um come, o jeito que cada um ama, o jeito que é diferente em detalhes, e esses detalhes mudam tudo, assim. Então, eu fico sempre muito encantada com esses gestos que saem de nós sem que a gente perceba, sabe? Eu lembro um enterro que eu vi de um amigo querido, um pai alvarenga, morreu muito jovem de câncer no osso, uma doença horrorosa, e ele, na hora de fechar o caixão, aquele momento mais dramático, ele tinha 2 filhos, 2 meninos, fora as meninas. E os meninos, na hora de fechar o caixão, olha que lindo, eles puseram um pé do lado do outro, como quem medindo qual é o maior pé. Quem é que agora vai ocupar o lugar do papai? E naquele momento, um gesto como esse, os filhos que medem o tamanho dos pés, é absolutamente extraordinário, explica a vida, a morte, a herança, de uma forma extraordinária, por um gesto que eu não teria nunca pensado dentro desse modelo aristotélico, que o mundo oficial acaba nos infringindo. Então, eu fiquei, aos poucos, criando uma forma de ensaio que pudesse propiciar quem estivesse ali, fazer gestos e coisas que fossem assim, num grau de espontaneidade que revelasse coisas de você que nem você sabe. Quase como, de alguma forma, uma psicanálise, quando você diz uma palavra que sai de você sem que você tenha domínio dela.
Eu acho que aí está muito o segredo de nós. E daí a gente começa a trabalhar também, não só com o racional, como também com o inconsciente. Quer dizer, o que vem de você que é absolutamente próprio e original. Então, não sei por que eu estou falando isso. A pergunta nem sei qual é, Leila. Não, mas assim, você falou um troço tão lindo, porque vem exatamente no momento em que a gente vive no mundo o império da intolerância, né? E você está falando no respeito das diferenças, da individualidade e das trocas humanas. Eu acho que isso é uma característica muito forte no seu trabalho, né? É isso, para mim, eu acho assim, como é que eu vou dizer? Fundamental, sei lá, a gente já vive num mundo, né, digamos assim, há 20, 30 anos atrás, nós pegamos isso um pouco ainda. O mundo, ele vinha, como é que eu vou dizer assim, em blocos, né? O cinema mudava junto com o teatro, que mudava junto com os costumes, que mudava junto com a música. Então vem a Tropicália a Tropicália entra e ela invade a literatura, as artes plásticas, os movimentos, né, dos modernistas. E num determinado momento o mundo ficou tão compartimentado que não cabe mais isso. Nada mais se transforma em bloco. É tudo separado. Agora que a gente tem de novo essa coisa, né? De um lado e do outro. De um lado e do outro. Reacionário, não reacionário. Mas o mundo até então estava muito, muito separado. E isso dá uma coisa que eu acho que é linda, uma liberdade para o indivíduo imensa. Porque eu acho um pouco que é a primeira vez na história do homem que a gente, de fato, tem a obrigação e a liberdade de dizer o que nós somos, de fato, cada um enquanto indivíduo, é agora. Porque a gente não está ligado a nada. Então, há que ser o que somos. E isso é muito belo. E difícil. Bia, fala. Eu vou voltar, mas eu sou muito curioso. O Tá. que é esse backdrop que você tem aí? Essas coisinhas escritinhas aí que eu estou nervoso para saber o que é. Isso aqui, ó, os trabalhos encaixotados, meu cemitério de produções. Não, é o paraíso. Vai reencarnar. Outro dia eu pensei, eu estava olhando isso aqui e falei, puta, gente, isso aqui... São todos os seus poucos trabalhos, é isso? São os trabalhos. Aqui, O Homem Sem Qualidade, Hanover, Medeia, o projeto do Carnaval que eu ia fazer, a Ida que eu estava montando e que parou por causa da pandemia. Você ia virar carnavalesca e o projeto não foi adiante, mas depois você tem uma coisa de fazer exposições também? Tenho. Exposições também foi uma coisa que aconteceu, como é que eu vou dizer, sem que eu tenha decidido, assim. Foi a FAAP, a Celita Procópio, que quando ela viu um espetáculo meu, acho que foi Orlando, olha que coisa engraçada a vida, o Orlando me levou para a ópera, minha primeira ópera, e também me levou para Sora Angélica, exatamente. Assim, por que você escolheu essa ópera? Não fui eu que escolhi, não. Foi o Emílio Calil. Porque eu acho que você tem cara de Wagner. Tenho um desejo. O Tristão e Isolda com você. Eu ia morrer. Vou chegar lá. Tristão e Isolda eu morro de vontade de fazer. Não, você sabe fala. Quando eu estou assim, numa fase masoquista, eu boto a morte de Isolda com a Brigitte Olsen e eu morro com ela. É um negócio assim, de arrepiar. É muito lindo, né? É muito lindo. Não, o Trovador é bacana lindo também, mas a ópera, para mim, ele tem a melhor abertura... Eu não fui o Trovador, não. Eu fiz uma ópera chamada Sora Angélica. O Trovador eu fiz agora, quando eu fui reinaugurar o Teatro Municipal do Rio, na gestão da Carlinha. Qual foi a ópera? Sora Angélica, do Puccini. Uma ópera curta, linda. E foi lindo, porque o Calil me chamou, faltavam 29 dias para a estreia, imagina, uma loucura. Tempo muito suficiente para montar uma coisa. E era para eu fazer com um cenário que já existia, de uma remontagem, e com os figurinos. E, obviamente, eu cheguei lá, olhei aquilo, não tinha nada a ver comigo. Daí chamei o Paulo Mendes da Rocha, minha primeira parceria com ele, para fazer o cenário. Daí também o Paulo, outra pessoa fundamental na minha vida, quer dizer, virou esse arquiteto que eu também não dou um passo na vida
sem falar com ele, uma pessoa extraordinária. Aí também em Orlando, a Celita me chamou para uma exposição de um cara chamado Christian Lacroix, que é um cara que faz alta costura, francês, que veio ao Brasil e ia fazer uma exposição na FAAP, e ela me chamou para fazer a exposição. E a exposição também foi super bem sucedida. Daí, em seguida, ela me chamou para fazer uma outra exposição sobre o que era o brasileiro. E daí eu fiz uma exposição que chamava Brasileiro que nem eu, que nem quem, que foi muito curioso, porque eu comecei a exposição, era uma exposição artes plásticas. Então, como é que a gente vai definir o brasileiro? Daí, então, sei lá, Lazar Segal, pegava, sei lá, Portinari. Daí eu comecei a entender que as artes plásticas revelavam um homem, mas que não, o brasileiro inteiro não estava ali. Eu precisava de outra coisa. Daí eu falei, puxa, porque às vezes eu ouvindo uma música do Caetano, do Chico Buarque, sei lá, sei lá, de um sambista, do Paulinho da Viola, seja de quem for, eu entendo muito mais o brasileiro do que através dos quadros. Então eu comecei a trazer a música para dentro do museu. Daí depois eu falei, não, mas espera aí, eu quero também o registro histórico. Quem é essa pessoa, como é que ela é, de onde ela veio, blá, blá, blá. E também a poesia, e também a fotografia. Então, eu criei uma exposição para tentar definir o homem brasileiro, que era bacana, porque era assim, a parede, em vez de ser branca, eram imagens fotográficas, close. E tinha um nicho mais profundo, que daí você tinha os retratos, Lazar Segal, darará. Embaixo do quadro do Lazar Segal tinha um fone de ouvido, que você punha e você ouvia uma música. E tinha um poema. Então, é como se você pudesse estabelecer um diálogo entre as diferentes formas de arte para você poder tocar no brasileiro, que é uma coisa absolutamente complexa. Então, daí eu comecei a levar para uma coisa que é polêmica, e tem muita gente que briga, né? Mas uma ideia de uma exposição, de poder o museu não ser só a parede branca com os quadros pendurados, mas poder ter um pensamento que tem a ver com a luz, com o espaço, com a música, com a foco, com tudo, afinal de contas. Eu sempre achei que o cubo branco não era algo, como é que eu vou dizer, que não tivesse uma interferência. Afinal, um cubo branco é uma interferência gigantesca, um espaço vazio, branco, com quadro no meio, é uma coisa poderosíssima. E daí que eu comecei a fazer, depois fui fazer o Barroco, fui fazer o Pavilhão do Brasil na Alemanha, que fiquei muito honrada, artista escolhida para ir representar o Brasil. Lindo para mim, porque era isso, era mexer. Como é que eu ia dar conta daqueles conceitos todos que eram tão fundamentais dizer para o mundo, com prego, martelo, e sabe, como é que dá conta daquele Brasil? E foi lindo, porque foi um dos pavilhões mais visitados, o terceiro pavilhão mais visitado da Expo, que foi uma coisa muito bacana para mim, assim, foi uma alegria, uma alegria. Então, assim, no fundo, eu sinto que tanta exposição, tanto show, tanto teatro, tanto cinema, de alguma forma... Você fez muito Betânia, né? Betânia você fez muito, né? Fiz muito, faço ainda, né? Faço ainda. Betânia é uma parceira, né? Ela também é uma obstinada, adora trabalhar como eu. Tem essa coisa que eu adoro, que é que todo mundo fica doido. Que eu estreio um espetáculo, no dia seguinte eu tô lá, você sabe isso, ou seja, quando foi ver os meus espetáculos, eu estava presente em todos. Eu vou lá, ensaio a cada dia, mudo cada dia, quer dizer, eu acho que a grande maravilha do teatro é que é uma ação que você pode ir renovando diariamente, quer dizer, não é igual um livro que você fez, mandou para a editora, aquilo está lá, sei lá, Sérgio Santana falava para mim, Bia, a hora que eu vejo, aquela vírgula que eu queria que tivesse aquilo ali. Eu só tenho 2 livrinhos, mas cada vez assim, como é que eu escrevi isso? Por que eu fiz isso? Não dá para mudar. Não, eu demorei tanto a entregar o original que uma vez o editor falou assim, você decide, você fica mudando o resto da vida ou a gente publica o livro. Aí você... Ai, ai. Mas olha só, você era multimídia antes de existir o termo multimídia. Agora eu acho, não
foi um trabalho maior ou menor, mas assim, que eu acho que foi incrível, porque sempre fala, não, não é popular, não é popular. Você fez uma arte de altíssimo nível e explodiu de público, filas de horas, dezenas de milhares no sol, com Humanidades na Rio. Conta esse projeto aí, esse disco voador que você fez posar no Forte Caramba, você viu Copacabana. isso, Fernando? Você viu isso? Não, você fez um troço, vou ter que falar. Você um dia liga para mim e Não me lembro. pede. Não, você sabe que eu tenho guardado até hoje, que eu como é que ela fez isso comigo? Você Ah, escolheu 120. ah, sim, claro, você tá lá, claro. Caraca, você chega assim, 100 livros, assim, aquele seu jeito bem, assim, preciso de 100 livros da sua vida. Olha, não é brincadeira, eu passei noite em claro, eu refazia a lista, colocava, e quando eu vejo, como é que eu coloquei isso? Porque existe vou te falar, eu ficava pensando, quais são os livros que realmente mexeram comigo, ou os que vai ficar bem eu botar na lista. Então hoje eu me arrependo tanto de ter colocado alguns livros. Você não tem, eu levo a sério essas coisas. Mas fala do Humanidades. Não era aquela coisa Sabe que simplesinha que você montou. pequenininha. Aquilo foi bacana, porque foi assim, era Fundação Roberto Marinho, Fiesp e Prefeitura do Rio. Imagina, Paulo Scaff, Eduardo Paes e Zé Roberto. Ali, três personalidades com caminhos muito diferentes, todos querendo imensamente, como é que eu vou dizer, a autoria, digamos assim, mais Paulo Scaff, talvez, como é que eu vou dizer, querendo muito, como é que eu vou dizer, a afirmação dele enquanto figura, enquanto Fiesp, e era uma exposição que tinha a ver com a Rio+20, quer dizer, pensar o mundo do futuro. E daí foi muito bonito, porque aos poucos a gente foi vendo e eu consegui convencê-los de que não podia ter nem marca de patrocinador, porque o desejo era a construção de uma humanidade. E uma humanidade não significa ninguém ser dono de nada, mas proporcionar uma coisa que era assim. Os eventos da Rio+20 eram todos fechados. Então, o desejo de construir aquilo era fazer uma coisa aberta. Tanto que a estrutura, não sei, assim, era uma estrutura, porque eles me chamaram para fazer a exposição dentro de uma tenda no Forte de Copacabana. Quando eu fui lá no Forte de Copacabana, eu falei, gente, dentro de uma tenda, no lugar mais lindo do mundo, num lugar que está falando do planeta, quer dizer, eu tenho que criar algo que as pessoas possam ver a cidade, possam ver o planeta, e não estar fora do planeta, dentro de um lugar fechado. Daí eu chamei a Carla Joaçaba, que é uma arquiteta bacana pra caramba, e a gente foi criando, foi a primeira vez que eu criei, de fato, uma arquitetura junto com a Carla, quer dizer, nunca tinha feito, digamos assim, arquitetura. E daí a gente foi criando esse museu, que ficou 10 dias só ali, e que era um museu que você, tanto que estava fora do museu, como que estava dentro do museu, era tão importante. Então, para você ir de uma sala a outra, se tomava chuva, se tomava sol, você tinha que estar na vida. Eram estruturas todas tubulares, né? Era um negócio, você se sentia mesmo numa nave espacial. Fala para quem não teve o privilégio de assistir, quais eram os pavilhões? Não, era assim, eu não lembro agora exatamente tudo, mas era assim, eu sei que ele era uma edificação de 40... Biodiversidade, que era uma coisa... Tinha fala aí. Tinha biodiversidade, a primeira sala era antropoceno, que era o homem como grande destruidor da natureza. Depois a gente tinha um que era muito, que eu gostava demais, que era a questão, esse da biodiversidade, mas tinha um que era a questão de tudo que o homem consumia. Era um que, aliás, essa história é tão boa, Erlange, porque eu queria um homem todo escrito, sentado numa mesa, e que você ligasse o olho dele, tivesse um laser, uma luz, que ligasse o olho dele a um texto que tivesse dentro daquela parede. E que você ligasse, então, o cérebro, o pensamento, o fio de cabelo, a unha, tudo que aquilo tinha de produção e consumo. E a gente, o laser, ele não funcionava, e chama o técnico, e chama o lá, aquela história gigantesca, até que uma hora eu falei assim, alguém tem uma canetinha de raio laser?
Aí a gente comprou a canetinha mais bizarra, botou a canetinha e a canetinha dava os efeitos, custou, sei lá, R$ 10, uma coisa que estava orçado em bilhões. Daí tinha a biblioteca, que era o lugar central, Não, que era para onde mim, tinha... biblioteca não, era uma catedral do livro. Era um negócio que eu me lembro, quer dizer, as pessoas entravam lá como se fosse para um ato ecumênico religioso. O sagrado livro. E tinha, olha só, a minha memória, não tinha uma coisa, eu tô maluco, uma espécie de um pêndulo central que ficava indo e vindo? Tinha um Nossa! pêndulo. A ideia era um pêndulo torto, ele estava completamente torto, e se todos que tivessem no lugar apertassem um botão no mesmo momento, o pêndulo ia para o centro, como quem diz, há que compartilhar, quer dizer, há que estar junto, sozinho não resolve nada. E daí, a hora que o pêndulo ia para o centro, tinha uns cabos de aço que voavam, uns pássaros em origamis que entravam e saíam. Show. E ali tinha uma coisa que eu gostava do conceito dessa biblioteca, que era isso, era pegar personalidades, isso que você falou, e a gente tentar pegar os 100 livros que fizeram daquela personagem o que ela é. Então, o que formou essa pessoa? Então, era muito bonito ter aquilo, sei lá, de Fernanda Montenegro, a Paulo Niemeyer, sei lá, Paulo Mendes da Rocha, pessoas muito variadas, e você poder entrar no universo daquela pessoa. E quando a gente estava montando a biblioteca, era lindo, porque a gente pegava, assim, pilhas e pilhas de Freud, de O Homem Sem Qualidades, Guimarães Rosa, quantas pessoas. Então, era muito lindo, assim. E, infelizmente, essa biblioteca acabou, não sei para onde ela foi, que lixo que ela virou. Os livros não foram doados? Cara, olha, assim, eu espero que sim. A ideia, quer dizer, o que a gente tinha enquanto contrato, era que aquilo fosse para algum lugar, entendeu? Fosse para alguma comunidade, tal como foi concebida. Porque é uma biblioteca tão incomum, quer dizer, não se trata só de ter uma biblioteca do que as pessoas, né, daquelas 100 personalidades, era muito linda ela enquanto ideia. E acabou, não sei, indo um pouco para cá, um pouco para lá. Acredito que sim, doado, mas eu sempre tenho pena dela não ter. Essa biblioteca é uma coisa que eu tenho vontade de refazer em algum lugar. Porque eu acho que ela... Vou mudar minha lista quase toda. Eu fiz uma lista muito mais preocupada o que vão pensar de mim do que... Mas, enfim, eu tenho o arquivo da minha lista até hoje. Você não tem ideia, eu fiquei muito mexido. E quando chegar... Não, mas acho que nunca foi feito um elogio do livro e da literatura tão... Isso que eu falei no comentário, que você consegue fazer do simples uma coisa extremamente grandiosa, e quando você vê a coisa grandiosa, ela é simples. É uma coisa muito bacana esse teu... Essa é um pouco a minha polêmica, assim, onde eu fico na guerra, assim. Para os intelectuais eu sou muito popular, para os populares eu sou muito intelectual. Eu fico ali naquele... Não, mas a humanidade foi popular total. Não. Houve uma campanha, eu acho que ali talvez não, porque talvez os militares não concordassem, mas que se transformasse num espaço permanente, e eu acho que ele tem uma vitalidade. Ele não era uma coisa de época. Não, ele estaria hoje bombando do mesmo jeito, sinceramente. Você sabe que ele, a maquete dele, ele foi para o museu em Frankfurt. Ele é muito estudado, esse trabalho. É bacana pra caramba. Vira e mexe em alguém que está fazendo uma tese, alguém que não sei o quê. Ele caminhou, assim, ele marcou o negócio, de fato. Ele foi... Agora, foi lindo fazer aquilo, porque ao mesmo tempo, quer dizer, esses caras, né, sei lá, prefeitura, Fiesp, hoje em dia Fiesp, o que virou a Fiesp, mas nos possibilitaram, né, fazer aquilo. É uma coisa muito linda. Eu sempre acho que o patrocinador, é uma pena no Brasil a gente não ter o patrocinador assim com uma curadoria e o mecenas, porque é fundamental, quer dizer, há que ter pessoas que deem suporte para que as coisas possam acontecer de fato, né, com potência. E ali foi uma coisa de muita potência, não de muito dinheiro, mas de potência. Vamos fazer, vamos fazer. E todos acreditavam muito no projeto. Foi bonito, foi uma época...
Agora, levantar aquilo, Erlanger, 45 só, um vento, uma chuva, aquilo chovia, e a gente montando, e os livros. Olha, foi uma coisa assim, a Bel Gomes que fez com a gente, foi uma coisa heróica, assim, foi heróico, foi heróico. Mas a multidão, eu fui algumas vezes, a multidão nas filas justificou. Era lindo. E sabe o que era bacana? Famílias. Não iam todo assim. mundo. Era programa de família. É um troço, essa coisa assim, não tem alcance. Se fizer uma coisa de qualidade, é popular. Totalmente, claro, óbvio. Isso eu acho que é a coisa mais fundamental. É uma coisa que já se sabe, até lembra, tinha uma época que tinha aquele projeto Aquários, todo mundo falava que todo mundo odiava a música clássica e aquilo era abarrotado de gente, era uma coisa. Isso é lenga-lenga, né? Isso é lenga-lenga. Isso é lenga-lenga. Eu tenho que contar uma história que eu tenho ódio na época, não existia telefone que fazia foto. Teve um projeto Aquários que a gente trouxe para o Brasil, eu fico arrepiado. O George Martin, que era o quarto Beatles, né? O cara que fez os arranjos todos. Claro, I know. Ele ficava ensaiando no auditório do Globo quando era editor-chefe. Eu largava a edição do jornal e subia lá para cima e não tem uma foto com ele. E ele se apresentou na Quinta da Boa Vista. Sabe quem fez o Harrison? Robertinho de Recife. E o George Martin ficou enlouquecido com o Robertinho do Recife. Que bacana, gente, que bacana. Aí eu fui falando para meus filhos, eu estive com o George Martin, e todo, cadê a foto? Não tem. Não tem. Não há. Mas é parecido com o teatro, né? Ouviu ou não viu? Ouviu, não tem. Vamos saltar logo no Grandes Sertões Vereda. Eu achei incrível, primeiro, você volta a Guimarães Rosa, né? Que foi lá no início. E eu achei interessantíssimo que você tratou uma narrativa do sertão e tal como um discurso contra o capitalismo selvagem. Traduz isso aí. Quer dizer, como é que eu vou dizer? Eu acho que tudo que a gente for fazer hoje em dia, de alguma forma, a gente tem que estar dialogando com o tempo. Eu acho que o nosso tempo é esse. Criamos um mundo mesquinho, de quinta categoria, um capitalismo louco, não existe mais cidadão, existe consumidor, quer dizer, todos nós o que somos hoje em dia são peças consumidores. Até estava lendo um livro chamado 24/7, um livro muito interessante, Guilherme Wisnik, que me deu para eu ler, que fala uma coisa... Repete, por favor. Não, Guilherme, eu não vou saber dizer o autor agora não, mas quem me deu para ler... chama 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Que tem uma coisa de umas aves, que descobriram que tem umas aves que elas ficam 7 noites sem dormir. E daí o exército americano começou a analisar essas aves para ver como que transforma o homem, como que consegue vencer o sono, como é que consegue criar soldados que não durmam. E daí isso foi evoluindo, e como é que consegue criar consumidores como nós que não durmam e que consumam 24 horas. Quantas vezes a gente está de noite e abre um não sei o quê, e vem aquela enxurrada de coisa. Então, a gente deixou de ser. Então, é um momento, acho, muito grave. Assim. Então, acho que qualquer coisa que se monte tem que estar em diálogo com essa questão. Quer dizer, estamos, enquanto civilização, na beira do abismo. Ponto final, não há discussão. Não há, como é que eu dizer, não há questão quanto a isso. Quer dizer, isso é um dado concreto, real. E daí, quando eu fui... O nome do autor, Jonathan Oba. Prairie. Jonathan Prairie. Obrigado, Paulo. Que beleza. E daí, quando eu fui montar o Grande Sertão, de novo, aquilo da dificuldade, eu não fazia teatro, não sei, há 10 anos, e o Bruno Siniscaut, a Luizinha Arraes, a minha filha Maria, ficava, volta, faz teatro, eu falava, ai meu Deus. Bom, mas o Guimarães Rosa, aquilo, né? Aquele livro que não sai da cabeceira, que volta e mexe, bate na gente, cada frase, né? Além daquele romance, o cara é um frasista, assim, despedir da febre, sabe? Umas coisas que... E daí, um dia, olhando aquilo, eu falei, quer saber? Se eu for voltar para o teatro, eu vou voltar e vou
atacar o Grande Sertão Veredas, que eu tinha feito exposição, e que tinha feito uma exposição que não tinha imagem nenhuma, porque eu achava que qualquer imagem que pusesse enfraquecia o que ele queria dizer, porque o que ele diz tem tantas leituras possíveis que a imagem ela fixa uma leitura, e isso então, eu acho uma simplificação. E daí vou montar o Grande Sertão. Daí tive o prazer imenso de conhecer o Silviano Santiago, que tinham escrito um livro extraordinário, agora não vou saber o nome, sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que falava uma coisa muito bonita, que ele falava assim: no Grande Sertão Veredas, as pessoas não podem ser domesticadas. E eu acho essa palavra muito extraordinária. Não ser domesticado. Olha como ecoa em mim, com tudo que eu já falei, assim. E daí comecei a trabalhar o Grande Sertão Veredas. E ali tem todas as questões do homem, né? O que somos, porque as questões éticas, políticas, emocionais, psicológicas, quer dizer, são muitas questões que atravessam aquela obra. Então, acho que é uma obra que dialoga diretamente, se você quiser ver o espetáculo e pensar nele através da questão de gênero, ou da questão psicológica, ou da questão política, ou da questão do bem e do mal, o que é uma coisa, o que é outra. É tão lindo esse personagem, que tem uma hora que é jagunço, tem uma hora que é contra o jagunço, tem uma hora que vai... Quer dizer, que ele mesmo vai se mudando e ele fala, é a bagunça da vida que não vai dando sossego, que vai levando a gente como uma enxurrada. Então, a sensação que eu tinha, engraçado, com o Grande Sertão, até quando chamei o Caio e todas as pessoas, eu falava, olha, eu não sei nem se a gente conclui, porque é uma experiência, não sei se isso vai dar certo, não sei. Vamos ver, assim, como é que isso vai... E aí foi indo e foi uma guerra, assim, imensa, porque montar aquilo... Tem uma coisa engraçada, que eu chamei muitas pessoas para fazer adaptação. Eu nunca fiz adaptação, eu adoro ter quem domine as letras, eu não sou uma pessoa que domina a escrita. E eu gosto, diferente do Antunes nisso também, de ter interlocutores, eu gosto de me cercar de sabidos, de gente que eu possa brigar, discutir, bater a porta, mas que tenha uma coisa calorosa, vigorosa, que não seja um bando de gente que diz, ai que bacana, Bia, ai que bacana, não gosto. E daí chamei Sérgio Santana, ele não quis fazer, chamei Jorge Furtado, ninguém queria fazer, todo mundo falava, esse livro é sagrado, não se mexe. E isso aqui acabou, num momento, ser um drama para mim, porque eu já estava envolvida, já estava ali, já não tinha mais como não fazer, virou uma coisa extraordinária, porque eu não fiz uma adaptação, eu peguei trechos e encenei. Então, não transformei diálogo, não fiz, aquilo é tal como é. A única coisa que eu fiz, às vezes, foi mudar o tempo verbal. Coisas que eram ditas no passado que eu transportava para o presente. Só, não tinha nenhuma. As palavras estão todas lá. O Caetano, quando foi ver o Grande Sertão, era muito bonitinho, porque ele falava o texto junto com os atores, de tanto que ele sabia de cor o Grande Sertão, uma coisa mais bonitinha do mundo. Ele olhava para ele estava ali falando, quer dizer, o texto está lá, tal como o Guimarães falou. Eu não consegui ver, sabia? Porque eu nunca ligo para diretor para pedir ingresso, estava sempre esgotado. É um negócio... Erlange, mas isso não se faz, isso não se faz. Não, mas você sabe que eu... Olha só, sabe que eu tinha um projeto, a Globo tinha um projeto de apoio ao teatro. Eu nunca aceitei, porque eu acho o seguinte... não pode se dar de graça o seu trabalho. Você está querendo depois me pagar um vinho, tal, mas o trabalho ele tem que ser pago. A Cassuda Becker falava isso, lindo. Né? Não me peça a única coisa que eu... Mas tem uma coisa, Erlange, aí eu vou discordar de você, que é bacana, como é que eu vou dizer? A gente cria na vida alguns interlocutores. Você é uma dessas pessoas. É uma pessoa que não só, acho que até você está escolhendo fazer essas lives é um pouco o resultado do que você é e do que você construiu, assim, e do que você acredita. Quer dizer, você é uma pessoa que criou elos. Quer dizer, quem encontrou com você na vida, acredito que não todos, mas há elos.
E esses elos, essas interlocuções, elas têm que permanecer. Então, eu acho que você, nem que eu tivesse, eu não quero, mas você deveria ter uma pena. Eu queria muito que você... Tem chance de voltar? Tem, claro que tem. Acabando a pandemia, né? Porque é um espetáculo que... A gente está tentando ir para Portugal, ver se a gente faz em Portugal. Voltei de Portugal, caramba. Agora. Olha só, a gente vai... não estou pedindo, mas contra a minha vontade, se voltar à montagem e chegar nos ingressos aqui em casa, não vou recusar. Você tem que ver, você tem que ver. Sabe o quê? Ih, eu estava com uma sujeira. Não está aparecendo, não. Tá. O que eu ia falar? A gente vai fazer, sabe onde? Primeiro a gente vai fazer em Utim. Olha que bom. Eu vou fazer uma live com o Graci daqui a... Ele é um herói, né? Como é que ele conseguiu... Puta que o pariu, porque você tem um espaço como aquele, e ainda passar... Não é nem a pandemia, a tragédia que foi a questão financeira lá do cara. E ele... O Inhotim, eu chego lá assim, Brasil que deu certo, que pode dar certo. E ainda teve a questão Brumadinho, também... Muita coisa. E realmente ali é uma coisa extraordinária. Mas vocês vão montar lá? A gente faz, a gente ia fazer, já estava com data certa, quando veio a pandemia. Então já está tudo certo, dinheiro, tudo, acabando isso aqui, a gente faz. Então vai ser o primeiro lugar que a gente vai fazer e a gente está muito animado de fazer lá. Ai, caramba. Porque é num lugar, quando falar com Graça, ele te explica. É um lugar ao ar livre que ele escolheu, um lugar todo assim, bacana e que tem feito shows e algumas coisas. Isso é bacana que ele está introduzindo lá. Quer dizer, ele ter coisas que aconteçam lá e que não sejam as exposições e que possam também levar para ali um outro tipo de público. Bacana, bem bacana. Bia, vamos para o futuro. E a minha live de vez em quando dá um furo de reportagem. Como é que essa história de amor aí com Glauber Rocha? Isso é uma coisa que vem assim de, sei lá, aquilo que você estava falando, né? Esse avanço do reacionarismo no mundo é uma coisa tão brutal, né? Tão grande, tão destruidora, que vira e mexe me vem a figura do Glauber, que é um cara assim que de alguma forma prega a utopia, pega a ampliação dos limites. Uma pessoa, agora que eu estou estudando muito ele, é deslumbrante, é um cara aglutinador o tempo inteiro. Nelson Pereira dos Santos, você vem para cá, vamos filmar não sei o quê, você não sei o quê. Golbery. Tem essa história é muito curiosa, porque naquele momento da abertura, ele realmente acreditou que ali ia ter uma coisa, como é que eu dizer, que o exército brasileiro não era ele todo um monolito, que existia algum... Ele fez o cinema novo na ditadura. Total. E eu fiquei achando que era importante a gente fazer uma grande exposição sobre o Guimarães, sobre o Glauber. E eu ia fazer isso lá no Sesc Pompeia, quando veio a pandemia. A ideia era uma exposição presencial que vazasse do edifício. Acho que da mesma forma que o Glauber vaza, o discurso dele vaza, babasse, eu queria carros de som falando coisas do Glauber, andando pela cidade, QR Code em todos os lugares que as pessoas pudessem acessar, além dos espaços expositivos. Eu sempre um pouco com esse desejo de ampliar assim, o espaço convencional. E daí veio a pandemia, tudo teve que mudar, e etc. E tal, e eu acabei propondo ao Sesc uma coisa que eu fiquei numa alegria, que é fazer uma intervenção toda virtual, não tem nada... a partir do Glauber Rocha, num espaço de São Paulo, que é o Largo do Paissandu, que tem todas as questões, a Igreja dos Negros, ocupação, o prédio que desabou com a ocupação, áreas abandonadas, quer dizer, um espaço onde, digamos assim, a cara do capitalismo, sabe? A cara do capitalismo selvagem de quinta categoria, do que o capitalismo virou, né? E daí eu fiquei com desejo de fazer uma coisa assim tão revoltada que eu estava, porque agora eu estou um pouco melhor com esse trabalho,
de perceber que não estava dando para mudar o mundo, que o mundo estava tão reacionário e a gente cada vez mais amarrado e com dificuldades de todos os... Eu fiquei com vontade de me ver um negócio assim, já que eu não posso mudar o mundo no concreto, eu vou mudar o mundo virtualmente. Então, são duas exposições. Uma, assim, criar um mundo utópico a partir das ideias do Glauber. Então, eu estou amando, porque eu vou pegar aquela região de São Paulo e transformar ela em algo que a gente... Obviamente, não do ponto de vista sociológico, geográfico, econômico, mas do ponto de vista artístico. Como que poderia ser? Por que não somos assim? Por quê? Por que não compartilhamos? Por que não dividimos? Por que cada um tem que ter a sua batedeira, que fica guardada na estante durante semanas, até que você pegue e usa a batedeira e todos os outros... Por que você não pode dividir essa batedeira com todo mundo? Por que você... Por quê? Por que eu não sei? Eu tenho 3 casacos chiques, caríssimos, que são os casacos que eu uso para ir para a Europa, que ficam no meu armário. Por que esses casacos, enquanto eu não estou na Europa, não pode estar... Até acontece, né? Amigo liga para você e fala, tem um casaco, que você acaba emprestando os casacos. Mas por que a ideia de compartilhar, quer dizer, a coisa mais linda do ser humano é que ele compartilha o conhecimento. Eu passo para você uma coisa e aquilo nunca mais se perde, quer dizer, é o único, né? O único animal que pode passar para o outro. Por que a gente virou esse ser humano mesquinhozinho, assim, de quinta categoria? Eu fico pensando no sapato branco, sapato marrom, sapato preto, sapato de salto, sapato de não salto, sapato para festa, sapato para de tarde. Um mar de sapatos, quando você tem um sapato, 2 sapatos, sabe? A gente virou, sem que a gente perceba, a gente virou consumidor. E a gente vai consumindo como se aquilo fosse fundamental. Eu soube de um dado, Erlange, que eu fiquei muito impressionada, que antes da Segunda Guerra, pessoas assim da classe média tinham dentro de casa 140 objetos. Hoje em dia, tem 10 mil. Então, como é que eu vou dizer? É uma catedral de quinquilharia que a gente tem que sustentar, porque que acaba separando a gente do que é fundamental. Que são, sei lá, falar com o outro, conhecimento, a descoberta, e não ficar que nem uns loucos, doidos, atrás do consumo, e achando que o consumo é o que nos afirma enquanto personalidade, enquanto cidadão, quer dizer, é uma coisa louca. Então, eu estou muito animada com essa exposição, que inaugura agora em janeiro, estou trabalhando que nem uma louca, e é bacana porque envolve arquitetura, física, tudo. Muitos conhecimentos. Então, estou tendo, sei lá, Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu da Manhã, físico, Ismael Xavier, Ivana Bentes, Flora Sustequinde, Guilherme Wisnik, a Lisete Logado, que é uma curadora que estava participando agora da Bienal quer dizer, um bando de pessoas, Raquel Ronick, que é uma mulher extraordinária, sabe, pessoas bacanas para que a gente possa discutir o que seria essa utopia. Não do ponto de vista, digamos assim, USP, acadêmico, aquilo tem que ser assim, mas pensar isso, como é que poderia ser? Então, tem uma frase de um filme do Godard que eu amo, que ele já, um desses filmes de agora há pouco, já velhinho, né, vai fazer 90 anos, ele fala uma frase, Erlange, que não saiu mais de mim. Ele fala, vim ao mundo para dizer não e tchau. Então, que de alguma forma, eu quero deixar registrado que eu, do mundo, do jeito que está para mim, não. Quer dizer, eu não compactuo com isso. E esse projeto é um pouco isso. E também me anima, porque eu acho que no momento que a gente está tão, ai meu Deus, ai que triste, ai que não, né? Fazer uma coisa que é dizer sim, sim, é possível, sabe? Uma coisa propositiva, cheia de alegria e potência, como é a personalidade do Glauber. Então, tô animada. Agora, muito trabalho, Deus me livre. Isso é para quando? Para janeiro. É muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho. Vou ter que ir para São Paulo.
Não, é tudo virtual, então vai ser tudo para ser acessado pelo computador. Essa é a graça. Quer dizer, eu posso criar o edifício lá como eu quiser, eu não tenho que ter licença da prefeitura, eu não tenho que nada, eu tenho que... Então, entendeu como é que é? Eu estou livre. Vai se Estamos apropriar. livres. Vai se apropriar. Isso aí. Uma ocupação, de fato, uma ocupação virtual de um pedaço da cidade e dialogando com os problemas e como é que vai... Ih, eu estou animada que você nem calcula. Nossa, você fica falando, penso como é atual o Terra em Transe e não tem jeito. Fala no Glauber, eu vejo o meu Deus, Otton Basto, rodando, feito Antônio, mais fortes são os poderes do povo. Por isso, é lindo aquilo, lindo. É muito lindo. Ali, no Glauber, é muito bonito você ver o poder da interpretação. E tinha um pouco isso, né? Eles todos improvisavam. Não, mas parece que ele era... O Otton falou assim, vira o olho, um pouquinho mais... Diz que ele sim. Bota o olho mais... Não, tem que abaixar um pouquinho o olho. Então, diz que ele não era assim tão liberal. Mas, ao mesmo tempo, um cara... No Idade da Terra tem umas coisas muito engraçadas. Tem Danusa e Geraldo Del Rey numa cena e ele grita: mais alto, Geraldo! Grita, Danusa! Vão pra cama, caiam na cama! E ele fica aos berros. Mas eu acho que assim, como é que eu vou dizer? Tanta, como é que eu vou dizer? Tanta injeção de força que ele tinha nos dentes e no volume da voz, que davam sustos, assim, aqueles atores faziam coisas espontâneas ali naquele momento, com muita, como é que eu vou dizer? Com muita personalidade, né? Ninguém estava ali, ninguém faz uma interpretação cool, ou não, era uma coisa com sangue nas veias, sangue nas ventas, como diz a Flora. Tem um negócio incrível, que uma vez perguntaram para o Pasolini se ele achava que o Glauber Rocha se inspirava nele. Ele disse, não, é o contrário. Eu me inspiro no Glauber Rocha. Que bonito. Impressionante. É muito lindo. Bia, ele é demais. Olha só, eu falei que você você deu uma declaração que você moraria num teatro sem cenário, e eu falava que se isso acontecesse, ia ter uma longa fila na bilheteria e eu certamente estaria lá. Eu vou ter que encerrar a live, claro. Mas aí, como sempre, e aí para você é especial essa pergunta. Que sonho você imagina que vai ver realizado em vida? Caramba, Erlange. Difícil, né? Porque a gente está num momento em que a gente temos mais os sonhos que a gente pensa que não vai dar tempo de realizar. Então, talvez o que eu espere é que, de fato, tenha uma mudança do caráter humano e que o homem perceba que não é o centro de porra nenhuma, que ele não é mais importante nem do plástico, que ele é tão importante como a planta, como o cachorro, como a formiga, que ele está dentro de um sistema e que isso que é bacana, é você dialogar com o sistema, é você fazer parte, né? Fico pensando, nosso êxtase, até o orgasmo é um pouco isso, é um momento que você sai de si e se sente parte do universo. Às vezes que você está deitado vendo a estrela ou mergulha no mar e que você faz... faço parte do negócio muito além do que isso. Então, esse êxtase, eu espero que a gente caminhe e que o ser humano entenda o papel que tenha e que possa lidar com essas tecnologias todas loucas e extraordinárias que estão vindo aí de uma forma mais justa, né? Talvez mais justa, um mundo mais justo. Principalmente no âmbito do desejo, né? Que eu acho que é algo que impera. Fico feliz que mais uma vez eu pego uma entrevistada cujo sonho eu gostaria de pegar carona. É isso aí, estamos juntos. Muito, muito bom te rever e se os ingressos espontaneamente chegarem aqui em casa para a remontagem, eu acho que eu vou abrir uma exceção e vou aceitar. Assim que tiver a questão do projeto do Glauber, certamente vai ter link e tal, manda bala para a gente divulgar. Adorei estar de novo com você. Querido, obrigada. Puxa, foi um prazer. Você sabe que eu sou sua fã.
Uma alegria Não, imensa. imagina. Não, sou mesmo, sou mesmo. Você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa muito importante. Você, a vida da gente não tá escrita sem a sua assinatura. Você é um parceiro. Não, Isso é mas isso, não é... é por paixão. Na verdade, é troca. E Claro. eu adoro o seu trabalho. Eu nunca tive junto de gente que eu não admirava e não gostava. Tive essa chance na vida. E você está lá em cima no patamar. Ô, querido, Obrigadão. valeu. Até breve. Vamos encerrar. Até já. Tchau, Beijo, tchau. querido. Beijo.